isso que a gente está falando, a gente tem no livro Refletindo a Alma, falando sobre o autodescobrimento. Qual seria a finalidade? Conscientizar a pessoa a respeito do que ela necessita, de como realizá-lo e quando dar início à nova fase. E vamos realizar então o que ela chama de trabalho psicológico, que é o tratamento e a libertação. Então o indivíduo falar para ele mesmo: eu não sou doente, mas eu estou doente. E me coloco como agente responsável pela minha própria saúde. Ao mesmo tempo que eu me trato, eu me liberto, eu vou fazer a profilaxia e a transformação. Porque a partir desse trabalho libertador, o ser vai reconhecer o quê? Aquilo que André comentou, a conexão dele, a dimensão espiritual como filho do Pai, trazendo em si os potenciais criativos. Por quê? Somos o quê? Centelhas do Pai. Pequenos, mas muito pequenininhos, né? Luzinhas que o Pai plantou dentro de nós. E nós temos os potenciais criativos do Pai. E a partir do momento dessa conexão, poderemos ser melhores como humanos e melhores como espíritos. Se alguém quiser comentar, fiquem à vontade. Ainda falando sobre o autodescobrimento. O ser consciente, aquele que toma consciência de si mesmo, ele deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscaras, sem deterioração. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Nesse momento, a nossa própria autoobsessão, ela passa a ser o quê? Uma conscientização de um ser maduro que precisa de ajuda, que não é doente, que está doente, que precisa de ajuda, e que essa ajuda pode ser feita por várias maneiras, tanto por uma ajuda do ponto de vista material, por uma doença física, do ponto de vista psíquico, de uma ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, do ponto de vista de uma atividade física, que vai restituir as nossas condições físicas e a nossa conexão com a divindade, favorecendo com que o próprio tratamento possa ser efetivo, com a crença religiosa que tanto o próprio Aniceto fala, que falta o aprimoramento religioso dentro das pessoas, e essa falta de conexão justamente com a religiosidade é que faz com que o indivíduo se sinta muito só, se sinta muito isolado e afastado do seu grupo, do seu rebanho. E André Luiz fala muito também do poder da palavra, falando sobre Aniceto. Quantas lições Aniceto não nos deu, né? O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra, de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda, cuja boca fosse uma fonte inesgotável do ouro espiritual. Aí temos aqui uma perguntinha, né, e uma resposta de Emmanuel no livro Consolador, a importância da palavra. Qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? Então, além dos nossos pensamentos, a partir do filtro do nosso pensamento, vai vir a nossa palavra. Olha a responsabilidade do quanto a palavra pode modificar, inclusive, o curso da nossa vida. A palavra é um dom divino. Quando acompanhada dos atos que as testemunhem, e é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos os antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite de gerações a gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Lembremos as palavras de Jesus, né? O André, o nosso físico, quanto nos falou sobre isso, né? O impacto que as palavras de Jesus até hoje ecoam há mais de 2000 anos e tocam nossos corações no momento que são novamente pronunciadas, né? No momento que a mulher adúltera está sendo apedrejada, atirai a primeira pedra, né? E assim vai, todos os sermões que ele fez no Monte das Oliveiras,
o quanto essas palavras calam em nosso coração e ressoam como uma verdade eterna, né? E além disso, a gente tem um grande exemplo aqui da gratidão do André e da humildade do seu instrutor, nos mostrando que, na verdade, somos médicos e pacientes de nós mesmos e dos outros e daqueles que estão conosco. Porque aqui o médico somos nós todos. Aqui não é o médico com o conceito do médico da terra, é o médico espiritual. Então, qualquer um de nós, de qualquer profissão, é um médico espiritual. A partir do momento que ele utiliza a sua palavra, os seus atos de caridade, o seu amor que transborda pelo coração, a partir do momento que ele acolhe aquela alma como uma alma sofredora que precisa de ajuda, né? Então, a Andréa Luiza até comenta que Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar ao instrutor o quanto eles reconheciam todas as bênçãos recebidas. Só que Aniceto não os deixa completar e fala: agradeçam a quem? A Jesus, né? Mostrando a sua humildade, já antecipando, já tirando a história da vaidade, como o Chico fazia, né? Não comecem a fazer elogios porque vou ficar vaidoso. Então, antes disso, ele já falou: não, vamos agradecer a quem temos que agradecer, que é a Jesus. E Aniceto, com a sua palavra maravilhosa, ele é chamado para falar, e ele começa a falar alguma coisa sobre amor às coisas santificadas, né? Então ele toma a Bíblia, ou o Evangelho na época, né? E como se interessado no assunto geral, no amor às coisas santificadas, ele lê em voz alta alguns provérbios de Salomão. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu achei bem difícil o provérbio, né? Então, quando ele traduz, fica mais fácil. Então, vamos passar para frente, porque é assim, não me peçam para avaliar, porque eu não vou conseguir. Então, eu prefiro que o Aniceto explique para a gente. E nada mais é do que seriam os deveres do Espírito, né? Então, ele coloca esse provérbio na seguinte questão: lembremo-nos do Senhor sempre nas nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho, ou seja, estamos indo, mas continuamos com a obra do Senhor. Ratifiquemos que estamos aqui juntos, em nome do Senhor, testemunhando todos os dias, em nome do Senhor. E tão pequeno trecho dos provérbios, encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los. Tornar o ouvido atento e o coração esclarecido. Pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores. Buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços. Representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esquecemos esses deveres. Então, aqui ele resume quais seriam os deveres do nosso espírito. Um pequeno provérbio de Salomão, né? E, além disso, a gente vê também uma manifestação bastante emocionante, tanto de Aniceto em relação a Isabel, como de Isabel em relação a Aniceto. Uma vez que ele pernoitou tantos dias na casa de Isabel, trabalhando com ela todas as noites, ensinando André e Vicente e também ajudando nos trabalhos que se realizavam naquela casa, né? E ele, não deixando, ouvindo Isabel, ela o fala: nobre Aniceto, enxugando os olhos, se for possível, vejam a delicadeza dela, né? Voltai sempre ao nosso modesto lar, ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixeis transviar nos deveres de mãe.
tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai nas obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. A gente sabe que Isidoro está desencarnado e que ela tem a oportunidade de estar com ele somente durante o sono, mas ela sente saudades dele enquanto encarnado, enquanto nos afazeres dela domésticos, né? Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E a saudade de nosso lar me pungem a alma, ameaçando por vezes a minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais desta amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que vos reavivam o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. Eu trouxe também, então, para vocês alguma coisinha que, assim, há pouco tempo eu comecei a ler esse livro. É um livro muito interessante também da nossa Joana, que é da Psicologia da Gratidão, e que faz parte, né, da psicologia iluminada que ela trouxe, falando sobre o milagre da gratidão e os efeitos que a gratidão podem fazer conosco, né? A arte da gratidão. A arte da gratidão seria a ciência da afetuosa a emoção pelo existir. Só pelo fato de existir, você já é agradecido. O fato de ter podido reencarnar, o fato de poder abrir os olhos todos os dias, já é motivo para agradecer, não precisa de mais nada. Leva a condutas de aparência paradoxal. Por quê? Porque você agradece apesar de estar sofrendo, apesar de estar passando por testemunhos, que é o que nós todos estamos passando. Estamos num mundo de expiações e provas. E ela comenta. Aí ela vai falar de quem? Santo Agostinho, né? Que conclamava os que sofriam, né? E a coragem e a resignação ante as aflições, mesmo aquelas de aparência cruel, propondo: as palavras rudes, ouvi-me bem, são quase sempre inícios de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas o pensamento em Deus. É difícil, né? Alguém te fere, você dá outra face, né? Alguém tira você do eixo, alguém diz que o que você faz não é bom o suficiente, alguém diz que você se comporta de uma maneira inadequada e muitas vezes você está dando o melhor de si. Vem o autoconhecimento, não podemos também considerar que somos perfeitos, a gente tem que fazer a meia-culpa sempre, ouvir o que foi dito a nós e ver aquilo que fazemos de certo ou errado. Mas uma vez que chegarmos à conclusão que estamos dando o melhor de nós, o que estamos fazendo é o correto, aceitar a crítica do irmão e seguir em frente, oferecendo a outra face. E assim, ainda, Joana coloca: a gratidão pelos insucessos aparentes constitui o reconhecimento por entender-se que fazem parte da nossa aprendizagem. Então, muitas vezes, os testemunhos pelos quais passamos são simplesmente para que possamos modificar os nossos pensamentos e para que aprendamos, ou para reforçarmos que realmente aprendemos aquilo que aprendemos. Porque muitas vezes chegamos no plano espiritual, logo depois de uma encarnação, e falamos como André: não, agora eu vou melhorar, agora eu vou fazer, vou acontecer. Só que é só depois, na hora do reencarne, na hora do testemunho, que realmente a gente vai ver se aprendeu de verdade. E de alguma forma, os dissabores, né, os padecimentos morais consequentes à traição, à calúnia, ao abandono, que se vai relegado por antigos afetos, tem uma razão de ser, que podem ser de vidas anteriores, mas que podem ser da vida atual também, que podem ser da nossa invigilância, que podem ser da nossa impaciência, que podem ser do nosso comportamento repetitivo, egoístico, né, que olha só para o outro,
para si mesmo, que não vê que o outro também está sofrendo, que não se coloca no lugar do outro, que não tem empatia por aquilo que está acontecendo pelo outro, né? Melhor, pois, sofrê-los, vivenciá-los com resignação quando se apresentam do que ignorá-los, do que envolvê-los por máscaras ou postergá-los. Porque se a gente realmente se revoltar ou fazer de conta que não existe, uma vez a aprendizagem volta, né? E a gente vai passar pela mesma lição até a gente passar de ano. Porque a gente sempre vai ter uma nova oportunidade, né? E ainda trazendo mais um exemplo, né, de gratidão, que é o apóstolo Paulo. Gratidão, portanto, em toda e qualquer situação, boa ou má, como asseverava o apóstolo Paulo, que era sempre o mesmo na alegria, no bem-estar, no sofrimento, no testemunho, mantendo a integridade do self. Quando a gente lê a integridade do self aqui, vamos ler a integridade do espírito. Vamos considerar que o self, para Joana, seria a integridade do espírito. Em razão do quê? Porque ele tinha consciência que o dever tinha sido nobremente cumprido. Uma vez que você fez aquilo da maneira certa, não tem por que você ficar triste, mesmo sendo criticado, mesmo sendo magoado. Considerando as dificuldades e os sofrimentos como fenômenos naturais no processo da nossa aproximação, da nossa integração com Cristo. Ninguém vai falar nada? Estou achando todo mundo tão quietinho. Silvio, você falou uma coisa linda agora, né? Sobre... e eu repensei sobre dar a outra face. Em princípio, se pensa, quando se dá a outra face, uma atitude covarde. De humildade, covarde, ou de humildade. Sim. Eu me submeto, né? E, na verdade, quando você coloca a convicção interna num caminho de luz, num caminho de convicção profunda, sim, você está com você próprio e está no caminho que é seu. Então, é autodidata. A coisa é autodidata. Sim. Então, se nos machucam, na verdade, você nem presta atenção porque você está fascinado por um caminho maior. Sim. São pequenas verdades e grandes verdades. Então, as pequenas verdades, muitas vezes, nos desviam das grandes verdades, né? E quando as pessoas, às vezes, nos machucam, são as pequenas verdades, porque às vezes você também, digamos, prejudicou a pessoa numa Sim. pequena verdade. Sim. Não é? Então, se você tiver com uma meta de uma grande verdade, as pequenas verdades, elas até são compreendidas e a gente sofre menos. Sofre menos, mas também sofre, mas sofre menos. Não, eu acho que a gente é o bem sofrer. Eu acho que, na verdade, a gente está se esforçando para o bem sofrer. Mas a gente sofre muito, né? Porque faz parte, inclusive acredito eu, que quanto mais a gente caminhar nessa escala, ou nessa estrada, mais e mais caminhos e mais testemunhos iremos passar. Porque, na verdade, o que antes para nós a gente passava feito uma locomotiva, nem via, agora a gente começa a enxergar. E de alguma maneira, é uma viagem solitária. E justamente essa solidão não é solitária, porque estamos nós conosco e com o Cristo. Mas a viagem do ponto de vista material é uma viagem solitária, porque a viagem é uma viagem espiritual. E é aí que vem, que você realmente colocou, a gente passa de ser não uma locomotiva e a gente começa a andar feito uma tartaruguinha. E a tartaruguinha vai andando devagarinho, mas ela também vai chegar lá, sem magoar ninguém, sem machucar ninguém. Né? E muitas vezes com a cabecinha baixa, algumas vezes a gente bota a cabecinha dentro do casco, quando estiverem machucando a gente muito, né? Algumas vezes acho que a gente tem que dar umas dentadas, porque a tartaruga dá umas dentadas também. Me veio essa analogia agora, não sei porquê, mas achei boa. Comente. Essa questão do autoconhecimento, né? Eu não posso dizer que eu não conheço, né? Até constrangedor a gente falar. Quando eu tinha uns 19 anos, alguém sentava comigo e falava assim: olha, quero que você pense em você
e pense nas suas qualidades, nos seus defeitos e se conheça. Então eu acho que esse é um problema fundamental da religião. Que a gente vem aqui, não adianta você querer dizer que você é santo, que você não é. E conforme a gente vai ficando mais forte, a gente vai tendo mais consciência dos defeitos onde a gente erra demais. Então eles têm paciência conosco, a gente vem aqui, mas essa questão do final do dia, da gente falar, puxa, pisei na bola, eu acho que quanto mais a gente se relaciona, você colocou muito esse negócio, doutora Silvia, foi muito bom, aquele negócio da solidão. Existe a solidão do dever. Não é solitário. Existe a solidão. É a solidão de estar só e se auto-observar e se auto-colocar diante das situações, sem drama. Só que o pessoal acha que isso não existe. Então aquela parte do evangelho da infelicidade real, da festa, da alegria, da agitação, o pessoal acha que tem que estar o tempo todo nesse diapasão e não vai procurar. E quando a gente realmente não se relaciona com nenhuma profundidade, com ninguém no nosso cotidiano, nós estamos com algum problema sério em termos da lei do amor, porque a gente não consegue transmitir nada e às vezes nem receber. Então acho que são dois alertas. Primeiro a gente tem que se autoanalisar, ver onde a gente está errando. E depois a gente tem que ver a aplicação do amor no dia a dia. E o nosso companheiro, nosso querido Flavinho, insiste, 919b do Livro dos Espíritos, lê a questão de Santo Agostinho que você colocou aí para nós. O que eu fiz hoje? Valeu a pena para alguém? Ou eu só aborreci os outros que nem trabalham? Aquilo que eu podia, aquilo que você falou agora, a nossa Suzana falou para nós agora também, muito bem colocado. E aí? Como é que eu vou me portar? Como é que eu vou me colocar para os outros? Então isso tudo vai nos ajudando. Sem culpa. Sem culpa. É só um mero observador das coisas, né? E a constatação do que está acontecendo. E o que fazer? O que o Cristo fez? Nós sabemos, né? Perdão. Então, ofendeu? Por que ofendeu? Então, vou me vitimizar? Ou vou reconhecer a crítica e vou tentar ser melhor e vou tentar amar? Eu tenho uma visão assim do dar a face, a outra face, muito pela não violência. É sempre a não violência. Sem dúvida. Quer um não canal, quem tá para saber o quão Acabou. evoluídos nós somos, o quanto ainda somos trevosos, o quanto a gente briga. Todo dia, inclusive quanto a gente briga com Deus, com o outro, no trânsito, com o vizinho, com a gente mesmo. Não é briga, é não violência sempre. É o amor. É sempre essa a resposta. Então, na hora que vier a ira, ou que vier a preguiça, ou que vier todas essas trevas, a gente tem que respirar 1000 vezes, pensar em Jesus, ver que Ele está aqui conosco e saber a postura certa. É um exercício. A gente, quando vai fazer a musculação, é gostoso, ai que delícia pegar esse ferro de 5 quilos, vai lá. Ou vai ficar flácido. É isso. Na verdade, eu estou citando muito essa a outra face, porque antes de eu começar a palestra, eu abri o Evangelho. E eu passei por uma situação hoje e veio justamente esta frase. E aí eu achei interessante no que você falou, no trecho. Se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra. Olha o que ele fala. O próprio instinto de conservação, que é a lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Então é mais ou menos isso. A gente pode até se defender, mas não levar isso ao ponto de ofender o outro e magoar o outro. Ou, usando a figura do trânsito, avançar o sinal. Sim. Mas aí nisso, lembrando da imagem que você fez da mordida da tartaruga. Dói pra caramba. Quem sabe que tartaruga morde, dói.
Não, ela tem forte, né? Ela tem isso aqui dela, uma cétera é forte. Então, lembrando da mordida da tartaruga e das pequenas verdades, da grande verdade, por vezes, nós pisamos mesmo em pequenas verdades. A pessoa, às vezes, quer um benefício a qual nem tem direito, mas ela quer, e para ela aquilo lá é importante. Isso é uma pequena verdade. E se você está focando uma grande verdade, você pisa mesmo nessa pequena verdade. E a pessoa que está lá com aquela pequena verdade vai e te morde, te bate. Daí que dói muito pisar nas pequenas verdades das pessoas. Para a conquista da grande verdade. Sim. E falando um pouquinho de Francisco de Assis, o que Joana coloca aqui é uma coisa que eu achei espetacular. Vamos ler essa história do doce jumentinho do espírito. Doce jumentinho do espírito, que é o doce jumentinho do selfie. Isso é uma coisa fantástica. De igual maneira, mesmo quando se recebe o anúncio de uma enfermidade irreversível, ou seja, uma doença incurável, de um acontecimento grave e mutilador, a gratidão ensejará viver-se plenamente cada momento, ante a convicção racional da sobrevivência ao corpo somático, ou seja, o nosso corpo, gente, vai durar o quê? 80 anos, 90 anos, vai para baixo da terra. O espírito é imortal. O que está acontecendo com o espírito, com o corpo agora, é uma fração de segundo, não são 10 mil encarnações. Só na terra. Então, imagina, se viemos de Capela, se viemos de outros planetas, sei lá. Então, essa existência terrestre é tão pequena e a gente está tão fixado numa dor ou numa doença, ou num agravamento, ou numa situação difícil, que está acontecendo numa encarnação que dura 80 anos, 90 anos, 100 anos, né? Sempre credor de toda a gratidão por conduzir-se como um doce jumentinho do self, ou seja, o corpo físico é um doce jumentinho do espírito, ok? Porque quem comanda o corpo físico é o espírito, que é o comandante do jumento, é o corpo físico. Adorei isso. Consoante o denominou o irmão Alegria de Assis, o luminoso, sempre grato a Deus por tudo, mesmo na hora da morte, né? E aí eu falo um pouco aqui sobre inconsciente coletivo e gratidão, porque eu estou tentando, à medida desse aprendizado que a gente está tendo do livro, trazer alguma coisa que nos reúna a todos, que foi o que o Hugo falou. Uma vez que nós estamos todos interligados, e a infelicidade, ela pode estar acontecendo do outro lado do planeta, e hoje nós, como seres que estamos mais conectados ao propósito maior, nós estamos sentindo a dor daquele que está sofrendo onde quer que ele seja. Por mais que a gente tente se blindar, a gente está vivendo um momento de muita tristeza, que ele chama aqui de calamidade social. Então, o que ela coloca? Que à medida que o indivíduo começar a experienciar moralmente, melhorar-se intimamente, à medida que você se libertar desses sentimentos que a gente traz de milhões de reencarnações que a civilização já teve, e a gente começar a mudar a nossa forma de pensar e a se conectar com as pessoas com amor, a gente vai começar a ter saúde e felicidade no planeta. Então, o que está acontecendo? Silvia, lembrei agora do seu jumentinho, né? Então, o nosso espírito, né, cada um de nós tem o nosso jumentinho, né? Então agora é uma boa ideia não maltratar o nosso jumentinho, porque nós lembramos há umas 2 ou 3 vezes atrás que quando uma pessoa maltrata o jumento demais, ele dá aquela patada, não é? Você lembra? Nossa! Então, não vamos maltratar o nosso jumentinho. Então esse negócio de autoflagelo não dá certo. Não, com certeza. Então, somente através do concurso do amor é que o sentimento de gratidão e da vida pode manifestar-se e vai, assim, ser vivenciado por alguém e irá influenciar as futuras gerações. Ou seja, nós já estamos em regeneração. Estamos no momento em que devemos vivenciar o quê? O amor, a gratidão à vida, a gratidão ao que está acontecendo com a gente, para que futuramente os nossos filhos, os nossos netos e assim por diante, possam ter um planeta em melhores condições. E ele fala para Boniceto, para Isabel, que o maior exemplo de todos sempre vai ser Jesus.
que apesar de todos os testemunhos que ele passou, né, e que sempre ele vai estar com ela, né, Aniceto, que muitas criaturas vão estar junto a ela e que Jesus teve essa grande tarefa de sacrifício no mundo e que sempre haverá um guia vigilante, né, e que ela tivesse bom ânimo. E o que aí é o máximo, né, o que Joana considera o ser maduro psicologicamente? A gratidão. Foi Jesus, que é o homem-luz, é o maior exemplo de maturidade psicológica, fez da sua vida uma vida dedicada à gratidão pelo amor com que enriqueceu a terra desde então, vivendo exclusivamente para o amor e o perdão, a misericórdia e a compaixão. E aí eu pergunto para vocês, isso veio na minha cabeça, eu falei para a Thalita, se o exemplo de Isabel não seria já viver um mundo de regeneração na própria casa. Isso em 1950, ela já tinha dentro da casa dela uma oficina de nosso lar. Ela rezava, ela fazia evangelho no lar, ela estava conectada aos espíritos, como se ela estivesse em nosso lar. Aquilo era um albergue de espíritos de um ministro, gente. O ministro Aniceto foi ficar na casa dela, gente. Isso naquela época, né? Então, veja, será que a gente, não quero ser pretensiosa, mas será que a partir do exercício, de tudo aquilo que a gente está conversando, a gente não poderia ser capaz de fazer isso? Eu acho que a gente já faz, viu, amiga? Quer ver? O que acontece? Nós estamos todos constelados. Lembre-se, conhecem constelação familiar. Quem não conhece, procure na internet. Existem 1 milhão de informações. A grande referência se chama Bert Helling. E qual é a grande questão? Essa união que nós temos no todo são como constelações, né? Nós estamos ligados a todos os nossos antepassados e a todos os nossos grupos, né? Então nós temos uma constelação aqui. Nós somos médiums, né? Vocês acham que os irmãos com os quais nós conversamos e interagimos não nos conhecem, não nos foram apresentados? Existe uma integração. Existe uma integração, né, da espiritualidade com a gente. Nós já estamos nessa ligação, né, e da espiritualidade que existe em atendimento, né? Então as nossas casas, a grande maioria, já são pontos para onde a espiritualidade da casa encaminha muitos espíritos. Por isso a importância do evangelho cotidiano, na verdade, né? Da prece, da disciplina mental, né? Da nossa própria disciplina cotidiana, né? Porque a gente já faz isso. A gente está em evangelho em casa, ou em prece, a gente mentaliza a espiritualidade aqui. Vocês acham que eles não sabem? Nossa, não, imediatamente. Acho que aquilo mesmo que a doutora falou agora, né? Ai, aconteceu isso, veio uma intuição, e aí eu tive que falar. Não acha que isso já é um não, trabalho? Eu acho. É que, assim, o que eu vou colocar é que eu acho que é uma coisa maravilhosa e que ao mesmo tempo é a frequência no centro espírita. Eu estou querendo colocar uma coisinha além. A frequência no centro espírita nos imuniza. O Dr. Albert fala isso pra gente sempre. Nos reconecta. Aqui a gente está ligado, acredito realmente que isso é uma oficina de nosso lar. Alguém tem dúvida? Acredito que é até um hospital de nosso lar, né? Mas eu não tenho dúvida que realmente as casas religiosas do bem, que falam em nome do Cristo, sejam espíritas ou não, se tem o mestre como no leme, elas são oficinas de nosso lar ou de qualquer outra... ligadas em rede, como o Avatar, né? E as pessoas em volta delas. Mas o que eu proponho a vocês é que façamos isso dentro da nossa casa. Que às vezes os nossos desafetos estão dentro da nossa casa. As nossas dificuldades, aqueles que vêm testemunhar com a gente, e a gente se desorganiza dentro da nossa própria casa. E vejam o exemplo de Isabel. Ela tinha um problema com um dos filhos, mas ela mantinha o quê? A confiança, a perseverança. E nisso ela foi criando essa energia que possibilitava até que
uma entidade da envergadura do Aniceto fosse ensinar André dentro da casa e pernoitasse naquela casa e sentisse paz como ele sentiria em nosso lar. Ou seja, ela já está num momento novo, que é a regeneração. E quantos de nós ainda vivemos expiação e prova pura dentro de casa? Né? Mais que no trabalho, mais do que qualquer outro lugar. E a gente sabe que uma forma de fazer isso é trabalhando. Isso é um grande exemplo que a gente tem, que Lises fala muito, e a gente tem muito no livro da doutora sobre isso, que em nosso lar, o que eles têm? Eles pensam demais que eles não emitem pensamentos contrários ao bem. Eles já têm esse compromisso dentro da estrutura de nosso lar. Para quê? Para que não desarmonize o ambiente, para que não desarmonize a estrutura. Porque quando a gente vem ao centro, a gente se sente bem. Justamente por quê? Porque aqui foi tão sedimentado esse tipo de energia que a gente consegue se reconectar uma vez que a gente queira. Né? E quem sabe a gente consiga fazer isso na nossa casa. Né? Eu tenho pensado sobre isso, porque às vezes a gente tem pessoas que chegam em casa e se sentem tristes, se sentem deprimidas, e muito pelo contrário, às vezes tem tantos irmãos encarnados mais afins a nós mesmos do que a gente pode acreditar, né? E aqui fala muito também, Miramei, sobre sintonia em grupo, que eu acho bastante interessante também da gente colocar, principalmente nesse mundo de regeneração, onde a nossa mudança mental e a mudança dos pensamentos e as nossas mudanças de atitude vão possibilitar que tenhamos realmente um mundo novo. O mundo de regeneração está aí, gente. Não vai ser de uma hora para outra, já está sendo. E eu acredito que quanto mais lento for o processo, menos doloroso será para todos os que irão para outro planeta, para todos que, se tivermos que ir, vamos com alegria, vamos ajudar quem está lá. Se ficarmos e pudermos ficar, fiquemos e vamos fazer o melhor, né? Mas acredito eu que estamos em pleno processo. E para encerrar, eu gostaria, se alguém mais quiser falar alguma coisa. O importante, doutor, é que nós já estamos no caminho da evolução, estamos estudando, já é uma grande coisa que nós estamos fazendo. Se ainda não conseguimos entender as coisas elevadas dos ensinamentos de Jesus, mas um dia nós vamos conseguir. O importante é nós não pararmos, não deixar para trás. Vamos prosseguir. Muito bom, perfeito. É não parar mesmo. E cair um pouquinho, levanta, dá uma sopradinha no machucado e continua indo em frente. Né? E agora, eu queria pedir a todos que a gente fechasse nossos olhos, que a gente se ligasse ao plano espiritual, que a gente pudesse ouvir essas palavras como se Aniceto estivesse aqui se despedindo de nós também. E como ele mesmo falou, se despedindo, mas ratificando que estamos aqui testemunhando e estamos aqui pela vontade do Pai e à mercê da vontade do Pai, junto com Jesus, junto com Deus e junto com todos aqueles que nos antecederam nessa casa, junto com a doutora Marlene, junto com o Sr. Paulo, com o Severino, com Ida, com todos aqueles que deram o seu exemplo e que possibilitaram a sedimentação dessa casa, para que hoje nós pudéssemos usufruir de todas as energias, de todas as bênçãos maravilhosas que nós recebemos aqui todos os dias ao adentrarmos nessa casa. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e o desapego aos resultados que pertencem ao teu amor.
Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir a nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sei indulgente, ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre os nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Que assim seja. Voltamos para nosso lar, gente?